então, a segunda parte, a segunda esfera do conhecimento, que nós organizamos para o mini treinamento. Primeiro uma esfera temática, agora uma esfera de gestão integrada. Uma visão holística de todo o processo de fazer todos esses produtos objeto dos 20 cursos ou dos 20 temas que escolhemos aqui na academia para tratar de toda a engenharia geotécnica, aprender geotécnica, com base em médias e pequenas obras. Nós não estamos aqui focados nas grandes obras, onde tem colegas já bem especializados e indispensáveis para aquelas obras. Mas nós, aqui da academia, focamos nas pequenas obras e médias obras, onde falta muita geotecnia, né? Porque parece que quando é pequena, ninguém dá muita importância. E é exatamente nas pequenas que aparecem os grandes problemas. Eu vou me referenciar a um que aconteceu aqui no Carnaval, com as chuvas lá no litoral norte do estado de São Paulo, região de São Sebastião, onde pequenas casas, edificações, trouxeram um desastre enorme, atingindo o corpo estradal, interrompendo o fluxo, matando gente. São pequenos probleminhas geotécnicos que acabam trazendo uma convulsão social, né? Então, essa visão estratégica, essa visão holística, que falta. E é na pequena obra, porque na pequena obra a parte de geotecnia está desassistida pela sociedade. Bom, e na gestão agora, as empresas que trabalham com a gente estão acompanhando o treinamento. E as empresas que podem vir trabalhar com a gente em gestão, eu passei essa semana praticamente falando de um assunto. Mas antes de falar desse assunto novamente, e fechar a semana, eu queria rapidamente apresentar o índice do que nós falamos e do que nós vamos falar nos próximos dias. Falamos do Core Business, que é o mesmo coração de negócio de Jesus Cristo, né? Nós temos que cuidar dos negócios do Pai, aqui nós estamos aqui para cuidar dos negócios do Pai Celestial. Os filhos deviam estar cuidando dos negócios do Pai carnal, né? E as empresas que nós contratamos devem cuidar dos nossos negócios. Essa que é as relações. E para isso, espiritualmente falando, e daí toda a nossa questão de gestão inicia com a questão espiritual, sobretudo, mas é lógico, quem não acredita não tem problema nenhum, né? Porque faz de uma forma mecanizada, seguindo procedimentos como a gente vai falar aqui, né? Mas é importante que, se tivesse o Espírito Santo, como a gente vai ver no próximo item, com esse novo nascimento e criando uma independência dos valores do mundo, então eu tenho o Espírito Santo e passo a ter uma vida espiritual. Esse é um objetivo nosso maior, é o supremo objetivo, que é ter uma vida espiritual. Aí criamos então os 10 mandamentos, e aí é o item que nós estamos, gestão estratégica e executiva, e eu vou fundamentar, desculpa essa semana toda, falando o que eu vou falar daqui a pouco. Aí depois vai vir as reflexões desses 6 itens. Depois nós vamos seguir com o sistema produtivista, com os produtos de gestão e os produtos de venda. Produtos de gestões é porque nós, como o sistema é produtivista, tudo que nós pagamos, nós queremos pagar por produto, né? Então, mesmo que eu dê eventualmente o adiantamento, eu cobro aquele adiantamento através de produtos. E com os produtos. E para isso eu tenho que pôr custo nos produtos. E daí produtos de gestão. Os produtos de gestão são mais difíceis, porque eles não são unitórios. Os produtos de venda, eles são unitários. Então, um método de sondagem, um determinado ensaio, é mais fácil de pôr custo que o de gestão. Gestão são horas de trabalho de profissionais e que devem apontar suas horas, como a gente fala no relatório de produção. No objetivo da nossa conversa hoje. Bom, é essa planilha que eu apresento, então, ao longo dessa semana. E por quê? Porque eu estou revisando essa planilha e eu estou fazendo com que as pessoas que trabalham atualmente conosco percebam a importância dela. Essa planilha, ela é integrante de um arquivo Excel que eu chamo de quadro operacional.
desde os 10 mandamentos, nós usamos esse termo, quadro operacional. E nós associamos esse quadro operacional ao painel do nosso automóvel, do nosso carro, onde tem uma série de instrumentos que dizem da governança nossa sobre aqueles instrumentos. É um painel, né? Até o fogão tem um painel de controle lá do gás, né? Então, para administrar aquilo, eu tenho que ter um painel que é o nosso quadro operacional. E o nosso quadro operacional começa por entender as reuniões, né, que eu chamo de reunião interna, né? É interna, mas qualquer um pode participar se quiser treinar conosco. Por que treinar conosco? Porque a vida é um treinamento da vida espiritual, né? E é o que nós fazemos na academia e fazemos na vida prática, do dia a dia. Então, RI-CIS, reunião interna sistêmica, é aquela que tem todo dia, né? Então, o quê? Depois tem a outra que falo talvez no finalzinho de hoje, é a reunião interna operacional. É aquela, então, depois que é uma solicitação de uma proposta, então eu começo com a solicitação de proposta, uma série de atitudes, né, que estão governadas dos 10 mandamentos através dos controles, né? Então, veja, eu tenho aqui, eu nomeei aqui as reuniões, são 5 reuniões na manhã, e nós nos levamos aí, 15 minutos cada uma, então nós levamos aí uma hora e pouco, 1 hora e 15 minutos, né? Às vezes falha e tal. E com os objetivos, como eu venho falando, de que o empreendedorismo tem que começar a falar no seu valor, né? No seu valor na sociedade. O preço, precificar. Então, a primeira coisa que um empreendedor tem que saber, precificar. É o que nós vamos ver nas próximas apresentações. Para se capacitar. Então, preço, capacitação. Preço, capacitação é uma coisa que cada um deve se empreender, né? E para isso nós precisamos do relatório de produção, que vai medir, então, o nosso tempo gasto para determinado produto, né? Depois tem o resultado, você vê que tem um monte de R aqui, para botar dar resultado. Depois tem a administração de tudo isso, que é o ponto alto da administração, é o 3 aí, é uma visão máxima, holística, que envolve cobrança de todos os outros. Depois tem o orçamento, que é exatamente o início da operacional andamento, né? Que é porque houve uma solicitação do cliente, e os operacionais de andamento é para ver como está operando esses orçamentos, esses projetos, né, que foram fechados. Então, andamento de projeto, andamento de proposta, né? A venda técnica monitorada para fechamento. Depois a gente vem, então, com reuniões que vão definir as etapas que devem ser colocadas. O FFO é o fluxo financeiro de cada contrato aqui, quando eu falo no 6, e também tem um FF, que está aqui, que é o fluxo financeiro da empresa. Essa aqui é com visão financeira, mas a visão financeira está ligada ao produto, que é o produto que traz o dinheiro. Você entrega o produto, recebe dinheiro, né? Então nós temos uma falha muito grande que é em relação a prazo, porque eu tenho um prazo para fazer o produto, mas eu tenho um prazo também para receber um dinheiro para pagar as contas, né? Infelizmente, há uma falha muito grande com o prazo. O ser humano hoje ele não quer respeitar prazo, ele quer fazer quando pode, é a vontade dele, não é a vontade do cliente. Ele quer atender a necessidade dele, não a necessidade do cliente ou do fornecedor, né? E isso é o grande problema, porque isso está ligado ao problema espiritual, falta do Espírito Santo, falta do entendimento que nós temos que servir ao outro, não se servir no mundo, mas nós estamos no mundo aqui para servir o outro. Depois tem os setores de produção, e aí o desenvolvimento de cada setor. E esses operacionais de andamento são exatamente voltados a cada contrato, desde a solicitação do contrato até o recebimento, caso o contrato tenha sido fechado. E todas as reuniões devem ter atos e pautas. Isso é um outro problema danado. As pessoas não querem escrever. Bom, as pessoas não querem ouvir.
As pessoas não querem escrever, as pessoas não querem perguntar, as pessoas não querem propor, elas querem reclamar, elas querem se colocar como vítima, elas querem se colocar como, não sei, como sendo não sei, uma forma de ficar irresponsável às coisas. Então, as leis que estão na Constituição, em todas as leis do país, é de responsabilidade de todo maior de idade. Se torna maior de idade, você é responsável pelas leis. E você não sabe, só que você é responsável. A Bíblia também fala isso. Nós somos responsáveis pela vida espiritual. A gente fala, não sei. Não, mas a vida espiritual, Deus fala que todo mundo pode saber. No caso espiritual, você tem que ter Espírito Santo, tem que nascer de novo. E no caso do plano horizontal, você tem que ter um advogado e saber das coisas que você pode ou não pode. Bom, senhores, nós já passamos um pouquinho do tempo de hoje. Assim eu encerro essa parte. Vamos para a terceira parte, então.